Sejam todos bem-vindos ao Solucionando. Pessoal, nós estaremos agora iniciando o nosso curso de Eletricidade e Magnetismo, tá certo? E como primeiro módulo, nós aprenderemos um pouco mais sobre cargas elétricas. Basicamente, pessoal, a composição da matéria ela é feita por átomo. Átomo é a menor unidade de uma matéria, tá bom? O átomo ele é dividido em três partes, em prótons, nêutrons e elétrons, pessoal. A sua organização no próprio átomo é dada por um núcleo, onde ficam as cargas prótons e elétrons e nêutrons, desculpe, e ao redor do núcleo uma outra camada chamada eletrosfera, onde ficam os elétrons. Os prótons sempre vai ser representado pela letra P e a carga dele é positiva. Os nêutrons, pessoal, pela letra N, e como o próprio nome já sugere, é uma carga neutra, ou seja, não tem carga. E os elétrons, que será representado pela letra E e é uma carga negativa. Nós chamamos de átomo na natureza, né, pessoal, no nosso dia a dia, a partícula que contém o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. A isso nós denominamos átomos. Ou seja, se prótons, que é carga positiva, é igual a elétrons, que é carga negativa, basicamente nós teremos um conjunto de partículas neutras. E é justamente isso que compõe a matéria. É o átomo que é neutro. Número de prótons, mesmo número de elétrons. Mas aí você pode se perguntar, mas existem partículas onde o número de prótons é diferente do número de elétrons? Existe, pessoal. Para isso nós denominamos os íons. O íons é justamente a diferença de número de prótons e número de elétrons. O íon, ele pode ser carregado positivamente, nesse caso nós denominaremos ele por cátion, ou ele pode ser carregado negativamente. Nesse caso, nós chamaremos ele de ânion. Outra coisa, pessoal, quando nós estamos falando de átomos, né, a perda ou ganho de cargas, nós sempre iremos nos referir aos elétrons. Por quê? Se você prestar atenção, o núcleo do átomo, ele é muito pequeno. Claro que aqui o desenho não está em escala, mas ele é muito pequeno. Então, não haveria como você pegar uma partícula de prótons e tirar do núcleo. Sai mais fácil você mexer na eletrosfera com os elétrons. É por isso que quando nós estamos falando de um corpo carregado positivamente ou um corpo carregado negativamente, nós estamos nos referindo a ele perder elétrons. Se ele perde elétrons, a carga negativa, ele vai ficar mais positivo. E se ele ganha elétrons, que é a carga negativa, ele vai ficar mais negativo. Então, a gente vai ter a seguinte condição. Se ele ganhar elétrons, ele vai ficar negativo. Se ele perder o nosso átomo, perder elétron, ele vai ficar positivo. Ora, pessoal, se você tem um corpo que ele tem uma carga, duas cargas positivas e duas cargas negativas. Se esse mesmo que ele perde um elétron, logo ele vai ficar com carga positiva. A negatividade ou a positividade de um elétron, ele é dado nisso, em sua perda ou seu ganho de elétrons. Como já falamos, se ele ganhar elétron, ele vai ficar mais negativo, e se ele perder elétron, ele vai ficar positivo, como mostra aqui o nosso exemplo. Tá bom? Outro conceito importante, pessoal, para nós aprendermos é sobre a carga elementar. Basicamente, isso aqui é o fundamental do nosso curso, juntamente com o aprendizado da divisão dos átomos.
onde nós vamos ter que a carga em módulo do número de prótons, entenda pessoal, nós sabemos que essa carga de prótons ela é positiva e a carga de elétrons é negativa, mas nós estamos falando aqui de módulos. Então nós trataremos somente a carga por enquanto e não o seu sinal. A carga do próton é igual à carga de elétrons, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse C corresponde a uma unidade chamada Coulomb. É o descobridor, pessoal, é o cientista que analisou essa teoria e essa unidade foi dada a ele. Ora, porque tudo que nós vamos fazer tem que existir, pessoal, uma unidade de medida. Né? Se você vai a um carro, você trata com quilômetros por hora ou metro por hora. Se você vai se pesar, você trata de quilos. Se você vai medir, você trata de metros. Então, cargas elétricas nós tratamos por Coulomb, tá bom? Onde nós temos que a carga do próton ela é positiva, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e a carga do elétron, que eu vou estar chamando com esse Ezinho, é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Basicamente, pessoal, essas duas informações nós já conseguiremos desenvolver muitos problemas. Uma outra questão importante é como faremos para medir a quantidade de uma determinada carga em um corpo. Essa medida, pessoal, vai ser dada através do Q, que nós chamaremos de carga dada em Coulomb, que é a nossa carga. N, ele vai ser o número inteiro, e E, que é a nossa carga do elétron. Esse conceito ele pode parecer, pessoal, um pouco vago, mas quando nós fazemos as nossas aplicações, vocês verão que é algo bem simples de se entender, que a carga é igual ao número de cargas vezes a carga do elétron. Mas para a gente continuar nesse estudo, nós precisamos aprender algo muito importante. Pessoal, eu fiz até questão aqui de colocar aqui atenção, para chamar a atenção de vocês, que existe várias unidades de medidas que nós abordaremos durante o nosso curso. E basicamente, os problemas serão dados em uma dessas 4 unidades, onde aqui nós teremos o Mzinho representando a unidade milli, pessoal, que essa unidade ela corresponde a 10 menos 3. O nosso U, aqui, tipo um Uzinho, nós o chamaremos de micro, que tem um valor de 10 a menos 16. O N nós chamaremos de nano, tá certo? 10 elevado a menos 19. E o P que nós chamaremos de pico, onde o valor dele será de 10 a menos 12. Ora, basicamente não tem nem como errar não, pessoal. Nano você vai aderir a 9, micro a 6, milli 3 e pico 12. São essas aqui as nossas unidades, onde nós trataremos para conversão. Onde, pessoal, por exemplo, aqui vai ser dada uma questão micro Coulomb. Então você já sabe que micro é 10, então na verdade vai ser a carga vezes 10 a menos 3 coulombs. A carga também na questão ela pode ser dada por milli, e aqui micro, onde você sabe que esse Uzinho é 10 a menos 6, então nós estamos transformando agora tudo em Coulomb. O nano, que vai ser abordado nas questões que virão, você vai estar colocando 10 a 9 Coulomb, e pico, a mesma forma dos demais, 10 a menos 12 Coulomb.
Basicamente, pessoal, essa aqui é uma informação muito importante, que esse conceito será necessário para o nosso curso. Ao decorrer do nosso curso, nós estaremos vendo isso. Bom, pessoal, nós vamos fazer agora uma aplicação do quantitativo de carga que nós já vimos. Tá certo? Quantos elétrons em excesso tem o corpo eletrizado com carga 8 nanocoulombs? Pessoal, como nós já vimos, a carga ela é dada pelo nosso número vezes a carga do elétron. Tá certo? Nós vamos aplicar essa fórmula. Ele diz que a nossa carga é 8 nanocoulomb. Olha, pessoal, pelo exemplo anterior que nós vimos, a explicação anterior, nós sabemos que nano é 10 a menos 9. Então, a nossa carga ela será de menos 8 vezes 10, que corresponde a nano, elevado a menos 9 coulomb. Tá certo? Fazendo a substituição, pessoal, da nossa carga que nós temos aqui na nossa fórmula, nós vamos ter que menos 8 vezes 10 a menos 9 é igual a N, que é o número que nós estamos procurando, vezes a carga do elétron. Aí você pode estar perguntando, por que a carga está negativa? Pessoal, nós estamos querendo saber o excesso de elétrons, ou seja, a carga ela está negativa, porque é excesso. Se aqui em vez de excesso fosse falta, então a nossa carga aqui ela estaria positiva. Usando a regrazinha bem simples, N, pessoal, o menos 1,6 vezes 10 a menos 19 passa para cá, para debaixo do menos 8, tá certo? Essa divisão, ela será de 5 positivo, tá certo? Vezes 10 a menos 9. Pessoal, o sinal aqui embaixo está negativo, passa para cima positivo, mais 19. Então, o nosso número de elétrons será de 5 vezes 10 a 10. Esse será o nosso número de elétrons. Basicamente, pessoal, você vê que é uma questão bem simples, é só você aplicar a nossa fórmula que nós já conhecemos, tendo cuidado para fazer as devidas transformações de nano, mili, micro ou pico, para que a nossa questãozinha dê certo. Bom, pessoal, nesse segundo exemplo, nós vamos ter agora o contrário do segundo. Determine o número de elétrons em falta no corpo com carga de 8 microcoulomb. Ora, vamos lá, pessoal, fazer a nossa transformação. Ele disse que a carga é 8 microcoulomb. Só que micro, nós sabemos que é 10 a menos 6. Então, nossa carga, na verdade, é 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Usando a formulazinha que nós já conhecemos da carga, que é igual a N vezes E, nós teremos 8 vezes 10 a menos 6, igual ao nosso N vezes E. Que o nosso E agora, pessoal, reparem, ele fala que é falta. Pessoal, se falta elétrons, ou seja, falta carga negativa, é sinal então que sobra carga positiva. Então, nossa carga ela está positiva, por isso que ela não levou menos, como no nosso exemplo anterior. Ora, eu passando 1,6 vezes 10 a menos 19 para cá, para baixo do 8 vezes 10 a menos 6, nós vamos ter essa divisão. 8 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, pessoal, vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 6, mais esse menos 19 passa para cá para cima, nós teremos a nossa resposta, que o número de elétrons que faltam no corpo é de 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Para finalizar, pessoal, o ganho ou a perda de elétrons, ela que são o que nós chamaremos de formas de eletrização, será dado de 3 formas: por atrito, contato e indução. São as 3 formas que nós temos. Como exemplo, no atrito, pessoal, peguei um canudinho e um pedaço de papel.
ao atritar, ou seja, passar o papel no canudo, as cargas elétricas que estão no canudo e que estão no papel irá passar do canudo para o papel. Ou seja, se o canudo estava com carga positiva e o papel, um exemplo, estava neutro, ao passar o canudo no papel, as cargas do canudo passarão para o papel. Basicamente é isso. Você está, para você ter uma noção mais ou menos, você está tritando. Vamos dizer que vou usar o papel onde nós estamos escrevendo e aqui o canudo. Quando eu faço isso aqui, eu estou passando elétrons do canudo para o papel ao fazer esse modelo. O contato é mais ou menos a mesma coisa. Você tem um corpo, né, com uma carga que aqui eu usei como exemplo negativa e o papel ele está neutro. Pessoal, ao você encostar o canudo no papel, as cargas que estão no canudo passaram para o papel. Lembrando que se aqui você tinha 10, um exemplo, uma carga de 10, pessoal, aqui você vai ter também uma carga de 10, ou seja, a carga antes é igual à carga depois. Você pode ver que aqui eu tenho 3 elétrons, ao entrar em contato com o papel, 2 passaram para o papel e 1 ficou no canudo, mas terei também os mesmos 3 elétrons que tinha aqui nesse sistema todo. Aqui no sistema eu tenho 3, e aqui também tem 3. Já a indução, pessoal, você vai ter um corpo carregado negativamente, onde nós chamaremos ele de indutor, e aqui o outro corpo que vai sofrer a indução. Você vê que ele está com cargas positivas e negativas, e o outro corpo somente negativas. Ao você induzir esse corpo carregado negativamente para esse, pessoal, as cargas elas vão se reorganizar. Então, as cargas de sinal contrário ao indutor tenderão a se aproximar dele, então ficarão para esse lado. E as cargas de sinal iguais, idênticas, passarão para o lado oposto. Ao nós ligarmos um terra, todas essas cargas de sinal igual ao indutor passarão para a terra, pelo esse nosso fiozinho aqui, que isso aqui significa terra. Logo, o nosso material terá somente cargas opostas ao indutor, porque todas as cargas igual ao indutor, nós a retiramos pelo terra. Tá certo? Então é isso, pessoal. Basicamente, esse foi a nossa primeira aula de conceituação de cargas elétricas. Se você gostou, dê o seu joinha, comente. Qualquer dúvida, pessoal, você pode estar entrando em contato conosco pelo e-mail que está na descrição do vídeo. E eu espero vocês até a próxima aula. Até mais!